Salve, rebeldes! Você está ouvindo o episódio número 12 do podcast Bloco A, Olhares Anarquistas sobre o Mundão. No episódio de hoje, a gente vai ter um panorama sobre o anarquismo, organização, antifascismo e o Covid na Itália. Essa conversa foi possível porque a gente tem um companheiro aí que manja de português. Então, a gente pôde bater um papo com o Luigi, que é um companheiro militante da Alternativa Libertária lá da Itália, que conversou com a gente via internet aí, batendo esse papinho bem massa, para a gente compreender um pouco da dinâmica do anarquismo e da Alternativa Libertária na Itália, mas também sobre essa rede global do anarquismo.net, dessas relações que a gente pode fazer da atuação dos anarquistas organizados lá na Itália com a nossa América Latina. Então esse papo aí promete alguns apontamentos bem bacanas. Então, antes de ir para a conversa, eu peço só para vocês poderem acompanhar a gente no Twitter, no Facebook, no Spotify, no SoundCloud, no YouTube, dar uma força bem grande aí para divulgação do nosso podcast, ok? Então vamos lá, galera. Começando o podcast, o Luigi vai apresentar um pouco quem é ele e tal, apresentar um pouco da sua organização. Beleza, companheirada? Companheiro, antes de iniciar, se você puder, se apresente um pouco aí, fale um pouco da onde que você vem, da sua organização, apresente ela para os companheiros aqui do Brasil. Beleza? Então, faço parte, né, assim, da Alternativa Libertária, né, a FDCA, a antiga Federação dos Comunistas Anarquistas. Ela foi fundada em 1986, né, de um processo aí que vem dos anos 70, enfim, todo o processo de luta, né, assim, teve muito forte na Itália naqueles anos. E que, enfim, com o refluxo também vai se encontrando a necessidade de construir uma organização nacional, né? E aí se retomam diversas tentativas de construir, né, um espaço de articulação com todos os grupos que tinham. E aí, enfim, a organização foi fundada, né, aí nos anos 80, reunindo então a galera que tinha sobrevivido, né, àquele terremoto social e a repressão que se seguiu, em cima de uma leitura, de uma identificação plataformista, né? Anarcocomunista, comunista anarquista, comunista libertário, enfim. Aí o nome, cada um tem o seu preferido, né? Mas enfim, a lógica era essa, né? Em ruptura com, com a síntese, né? Então, com outro modelo organizacional que tinha na época, né? E que a galera enxergava que não dava mais para construir junto, né? Até porque, enfim, foi ou saiu ou foi expulso, enfim, todo um outro processo aí. Então, aconteceu, né? Isso tudo em 2014, a gente fez um congresso muito importante, o nono congresso da organização, em que a gente decidiu mudar de nome, né? Tanto é por isso que é a Alternativa Libertária, né? A gente fez essa troca e uma troca não é só de nome, mas é uma troca também de tática mesmo, né? Então, por exemplo, assim, hoje quando a gente apresenta a organização, ela é uma organização política que orienta a sua própria militância com uma prática, uma estratégia revolucionária e libertária de classe, né? É assim que a gente se apresenta, né? Porque, enfim, a gente entende que hoje em dia ficar insistindo, né, naquela, antes de mais nada, identificação com o plataformismo, com o anarcocomunismo, com o próprio anarquismo, né, não estava conseguindo gerar nada que fosse de interessante, né? Então a gente foi vendo aí a experiência de alguns núcleos, né, que, enfim, estavam trabalhando de uma maneira mais fluida, né, assim, de tá se colocando nos espaços e tal, e que estavam conseguindo ter uma inserção e um crescimento de muito mais qualidade, né? Não que a gente deixou de ser plataformista, a gente deixou de reconhecer nossa corrente, assim, a gente continua nisso 100%, né? O programa da organização mesmo, as teses são as mesmas, a estratégia geral continua sendo a mesma, né? Mas é aquilo, toda vez que a gente até mesmo ia pra rua e aí tinha a bandeira FDCA, o que que é? Aí, então vocês são comunistas e anarquistas juntos? Não, mas o que que quer dizer anarcocomunismo? Enfim, aí todo o momento inicial que você tem que poderia pôr, né, assim, fazer um debate, fazer uma apresentação
do que a organização faz e tal, a gente já perdia num debate teórico, histórico, que era completamente desinteressante, seja para a gente, seja que para a maioria das pessoas com quem a gente entrava em contato, né? Então, assim, essa mudança ajudou a gente a mudar, né, claro, alguns pontos da estrutura da organização e tal, mas sobretudo isso, assim, de tentar buscar uma prática que ela seja mais ampla possível, né? Busque uma inserção com pessoas que muitas vezes, né, assim, já não vão se identificar de cara com, né, assim, debates e textos que são de décadas atrás ou até mesmo com uma ideologia de cara, né? A gente entende que esse processo aí de formação ideológica ela vai se dar no processo de ingresso, no processo de formação, dentro da organização e tal, mas o nosso objetivo, né, ao buscar um enraizamento social, é pela prática de luta, né? Então, é assim que a gente tem mudado, né, assim, o nosso ver político como organização, né, nosso papel. Então, isso, assim, essa é a alternativa libertária hoje, né? E acho que como de apresentação. Ah, bom, a gente faz parte da rede internacional anarquismo.net, né? Então a gente aí está em relação com o Brasil, né? Nossa organização irmã é a CAB, né? E o Especifirma aqui na América Latina. Companheiro, se tu puder falar um pouquinho aí, que tu fala do plataformismo, acho só contextualizar um pouquinho para a companheirada que está ouvindo o podcast. Também, às vezes, tem muitos companheiros que estão se aproximando do anarquismo e tal. Então, seria bacana se tu puder dar uma breve, um voo panorâmico, digamos assim, sobre o que é a plataforma, como que vocês leem a plataforma, né, e seria bem bacana, até porque é um assunto extremamente importante quando a gente fala sobre a organização política, da nossa organização política anarquista, né? É uma experiência histórica importante, reivindicativa, de organização. Então, se puder dar esse panorama de como vocês, da Alternativa Libertária, fazem a leitura do que é a plataforma. Contextualizar também o que é a própria plataforma, historicamente, né? Beleza. Não, a gente diz que para a gente ler e entender a plataforma, né, a primeira coisa é ler o título, né? Pode ser uma brincadeira, mas acho que é um dos fatores fundamentais, né? Assim, porque o título desse texto, que foi escrito, né, em 1926, é a Plataforma Organizacional da União Geral dos Anarquistas. E aí está ali, entre parênteses, rascunho, né? E a gente acha assim que um dos aspectos menos tratados, sobretudo pelos seus detratores, mas que é o mais importante é esse parênteses, né? Esse fato que é um rascunho, né? A plataforma ela vem de um debate, né, que tem dentro do grupo anarquista de Alutruda, né, que são os anarquistas russos e ucranianos exilados em Paris, né, que eles fogem da repressão do bolchevismo, né? E muitos deles tinham participado da Revolução Libertária na Ucrânia, né? A assim chamada Makhnovitina. Então, enfim, a gente tem figuras como Nestor Makhno, Pedro Archinov, Aida Met e muitos outros, e que a partir dessa derrota, né, que eles sofreram na Rússia e na Ucrânia, eles vão tentar analisar o que levou, né, a eles a perderem essa disputa política com o bolchevismo, quais eram as insuficiências e tal. E, né, assim, vai sair desse debate, que é a proposta que eles levam, né, assim, nesse documento, que é a necessidade de uma organização específica anarquista, né, que possa ali com um dualismo organizacional, que com um programa, com uma estratégia, tá orientando e direcionando o movimento revolucionário e recuperando basicamente coisas que já tinham sido escritas, né? Lá no século XIX, o Bakunin mesmo, enfim, eles não inventaram a roda, né? O que eles fizeram, eles foram pra gente, né, assim, como a gente vê ali, ele botar um ponto essencial, assim, que é um divisor de águas, que é como trabalhar, né? Como ver as coisas. Então, essa necessidade de organização e que é um resumo, né? A gente tem que ler aquele texto não como o modelo de uma organização política de hoje, né? Mas como algo que está no seu contexto e que a gente vai ter que, né, assim, entender quais são ali os pontos centrais. Então, a disciplina, né, a responsabilidade coletiva dos militantes para com a organização, mas também, né,
a responsabilidade da organização para com seus militantes, de ter a preocupação de estar se enraizando nas lutas sociais, de ter uma recusa, né, assim, daquele que é o processo democrático liberal, né, da institucionalização e burocratização das lutas, enfim, tudo isso que está ali no documento, né, e que a gente não pode, às vezes, na Europa aconteceu muito isso nos anos 70, né, às vezes uma interpretação muito dogmática da plataforma, até mesmo quando as pessoas querem debater, né, os detratores da plataforma querem colocar e tal, tem uma interpretação muito dogmática, até de conceito de comunidade tática, né, e que isso às vezes leva, né, assim, a interpretações que a gente não considera corretas e que não funcionam, né, aquilo, unidade tática, por exemplo, não é todo mundo fazer a mesma idêntica coisa, né, assim, aí não dá nem para acreditar que, pô, num território grande como o território ucraniano, pô, todo mundo fazia a mesma idêntica coisa, né, assim, unidade tática é mais, como a gente diz, é uma homogeneidade, né, na própria prática e direção da luta. Compa, agora que durante a conversa aqui, eu acho que eu lembrei, né, no site do ITA, do Instituto de Teoria e História do Anarquismo, que estão acompanhados aqui do Brasil, eles estão agora administrando, fazendo a autogestão do arquivo digital do Nestor Makhno, né? Então tem os textos, vários artigos discutindo o material, também tem o livro que a editora Faísca lançou com a plataforma, traduzida diretamente do russo, que deu para trazer uma leitura mais aprofundada e sem tantos vícios de tradução, né? Que tinha da versão original, que a primeira tradução que chegou em língua portuguesa. E eu vou estar postando esse material aí dos links do arquivo e do livro para a companheirada que quiser ler e quiser debater. Eu acho que é uma boa fonte. Não sei se tu chegou já a ver esse material em português. Sim, sim, com certeza. E tá muito bom, assim, a nova tradução da plataforma, né, ajuda, né, a gente a superar essa coisa. O arquivo Nestor Makhno, que o ITA tem assumido e tem aos poucos botado material, né, assim, sobretudo no site ainda acho que só tem inglês, português, espanhol, acho que ainda tem várias outras línguas no arquivo original, mas a galera tá carregando aos poucos, é muito bom, assim, tem muita coisa. Inclusive, assim, aproveitar aqui o podcast para ver se eventualmente se apresenta alguém que conhece o russo, né? Porque tem muito documento que a gente nem conhece, mas que provavelmente está lá enterrado no Kremlin, enfim, os arquivos produzidos pela inteligência soviética, que hoje estão abertos à consulta e que se aparecesse alguém com vontade, né, e capacidade para estudar e ler esse material, com certeza a gente poderia ter novas informações. Isso é bem interessante, porque muito do que a gente tem traduzido no anarquismo para a língua portuguesa, geralmente vem do espanhol, vem do francês, né? A gente não tem diretamente, sei lá, até onde eu sei, boa parte dos escritos do Kropotkin, do Bakunin, que chegou para a gente, vem da versão em espanhol ou da versão em francês. E aí, nessa questão da tradução, muito dos debates acaba se perdendo, né? Porque, querendo ou não, tem uma liberdade poética do tradutor, da tradutora ali que está inserido em determinado contexto, e isso pode repercutir na tradução para o mal ou para o bem também, né? Não sei se isso é uma coisa também comum quando se traduz os textos do clássico, por exemplo, do anarquismo na Itália, ou é um fenômeno só do Brasil, ou tu tem alguma leitura sobre isso? Não, com certeza, assim, a gente com a plataforma teve a mesma questão, né? Tanto é que há alguns anos atrás, né, 5 anos atrás, a gente teve, né, um grupo de companheiros que fizeram uma retradução diretamente do russo da plataforma, né, nesse mesmo processo de tentar, assim, exatamente eliminar esses problemas daquilo, né, da tradução, de quem faz a tradução e tal. Mas aí também, assim, isso assim, mas já pessoalmente acho que isso também está limite, assim, a gente também tem que ler, né, os textos sabendo o contexto de onde eles vêm, sem achar que são textos sagrados e que tudo que está escrito ali é exatamente o que as pessoas queriam dizer. A gente também tem que entender quem é que está escrevendo, aonde está escrevendo, né? Porque senão também a tradução pode ser literal o que for, mas a gente vai ainda assim corre o risco de não entender certas coisas, né? Então acho que o principal é sempre isso, né? Assim, entender de onde vem aquele material, quem escreveu,
por que escreveu, né? O que estava buscando. Compa, você durante a exposição sobre alternativa libertária, você citou que a sua organização faz parte da rede anarquismo.net. Tu poderia explicar um pouco o que que é essa rede, assim, só um voo panorâmico também, porque aqui no Brasil a gente tem a organização, a Coordenação Anarquista Brasileira, que se soma também a anarquismo.net, mas se você puder apresentar aí para a companheirada ouvinte conhecer um pouco dessa articulação, seria bem importante também. Então, a anarquismo.net nasceu como um projeto editorial, né? No início dos anos 2000, se eu lembro bem, foi 2006, 2008, enfim, por aí. E com o tempo, né, assim, o objetivo de ter um site que pudesse reunir material seja teórico, de produção, né, assim, mais ideológica, mas também de luta, né, do anarquismo ao redor do mundo. Esse era o projeto. E há poucos anos depois, né, assim, esse projeto ele evoluiu para, ao mesmo tempo que continuava, né, e continua até hoje como projeto editorial, também para uma articulação política entre organizações, né? Então, não só uma rede que pudesse noticiar o que tem acontecido, mas também que pudesse juntar e coordenar, de certo modo, né, essas organizações. Não é uma internacional, né? A gente está acostumado hoje no âmbito da esquerda, a ver, né, que existem distintas internacionais. O objetivo do anarquismo nunca foi esse e não pretende ser nem agora nem no futuro próximo, né? A gente acha que a necessidade que a gente tem hoje, assim, a nível internacional, é muito mais modesta, né? A nível global, né? Muito mais modesta, mais do que sair construindo estruturas. Então, é um espaço de coordenação, de articulação e de troca, né? Entre as organizações do anarquismo social, anarquismo de classe, anarquismo especifista, anarquismo plataformista, né? Enfim, essa corrente do anarquismo, né, ao redor dos 5 continentes, né, que tem aí no mundo, seja para poder fortalecer e tentar construir uma espécie de estratégia comum, né, das organizações que já existem, assim como tentar também estimular, né, a organização do anarquismo em outros países, né, onde não tem, onde o processo é mais incipiente e tal. Então é isso, assim, essa é a rede, tem um site, né, anarquismo.net, que vocês podem consultar e tal, e é isso. Compa, já que estamos falando dessa questão nacional, global, internacional, como é evidente, né, que um crescimento de organizações políticas revolucionárias anarquistas no mundo, assim, nos últimos 10 anos, assim, né, algumas que já têm uma quantidade expressiva de tempo de atuação, né, como os companheiros da Federação Anarquista Uruguaia, aqui pertinho da gente aqui no Brasil, mas a gente tem tido um crescimento aqui mesmo no Brasil, em algumas regiões da Europa, da América do Norte, né? Qual que é as relações que vocês têm com essas organizações? Já citou que tem a plataforma, mas assim, perguntar uma coisa, mudar a pergunta, assim, mas qual que é a questão, como que você vê hoje, nos últimos anos, o crescimento de organizações anarquistas? Tu acha que eu estou equivocado em dizer que tem um crescimento nos últimos 10, 15 anos pelo mundo? Quais são as relações que vocês estabelecem também com essas organizações? Quais são, assim? Só para a galera ter uma noção, que tem organização na África do Sul, na Europa, na América Latina e tal. Com certeza. Então, que esses últimos anos, assim, foram marcados por um crescimento, assim, é um fato, assim. Isso refletiu no crescimento e na ampliação da rede, né? Não é à toa que a rede de anarquismo ela vai se formando, vai se fortalecendo, desculpa, exatamente nesse último período, né? Embora, assim, hoje, né, a gente poderia dizer de uns 2 anos para cá, né, assim, acho que a gente tem passado por um período de refluxo, né, a nível global, assim, das organizações que tem assim a gente tem um pouco visto organizações que deixaram de existir, organizações que diminuíram a sua efetividade, né, assim, que se encolheram, né,
E, enfim, isso dado por uma diferente questões, assim, mas tem, acho que a tendência, assim, também do como o mundo tem funcionado, né, do como está o andar da coisa tem levado a um certo refluxo, né, mas acho que a gente tem conseguindo sair disso, né, o fortalecimento e o surgimento mesmo de novas organizações nesses últimos 2 anos, especialmente na América Latina, tem voltado a dar um gás, né? Acho que isso é muito importante, assim, tipo, pessoal da Embate na Catalunha, pessoal da FAS no Chile, pessoal da FARC na Argentina, Via Livre na Colômbia, enfim, novas organizações que têm se somado, que têm chegado, né, para construir, tem dado um gás bastante, assim, e ao mesmo tempo o contato que vem chegando de outras partes do mundo, né, como por exemplo o Egito, como a Indonésia, né, embora aí tenha uma grande dificuldade linguística, né, infelizmente a gente aí tem essa grande dificuldade que no final das contas todo mundo também fala inglês meio mal, né? Então a gente tem uma dificuldade aí linguística mesmo às vezes, né? Assim, de superar essas barreiras de estar sempre que está tendo que traduzir texto em todas as línguas e tal. Isso cria alguns empecilhos, né? Mas enfim, acho que a gente agora, pelo que tem circulado e tal, a gente deve passar aí por esperamos, né, um novo momento de crescimento e de estruturação internacional da nossa corrente. Aí vamos que vamos. Vamos para cima do capitalismo mesmo, né? Companheiro, você. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão mais da própria alternativa libertária, no sentido, quando entra no site da organização, tá lá alguns espaços que a organização atua, né? A questão sindical, a questão territorial, a questão do feminismo e tal. Como a organização tem tem um projeto estratégico e tal, é importante essas frentes de trabalho. Então, se você, onde vai se inserir, né, essa perspectiva política da alternativa libertária, e a luta vai se construir mesmo, né? Puder falar um pouco desse trabalho, qual região da Itália que está concentrado, é todo o país, ou é mais ao sul, mais ao norte, puder situar a gente geograficamente aí do trabalho da organização e também o que puder falar sobre o trabalho que se faz, né? Porque é muito comum, só para dar explicar por que da pergunta, né? É muito comum, por exemplo, em rede social, alguns detratores da corrente do anarquismo especificista, plataformista e outras correntes organizativas do anarquismo, falar que é uma galera que só fica discutindo teoria, história, programa, mas que não tem atuação, né? E quando a gente vai ver, é justamente uma luta constante de tentar equilibrar a força da luta no nível social e no nível político, né? Das organizações políticas anarquistas. Então, se tu puder situar um pouco dessa questão quais locais vocês estão geograficamente situados da Itália e também um pouquinho da atuação de vocês no nível sindical, qualquer, territorial e tudo mais. Então, a organização é isso, né? Assim, ela é nacional e a gente tem diferentes núcleos, né? Que estão espalhados pelo país. Nos últimos anos, enfim, a gente teve no sul teve um restringimento, né? Então acabou que a nossa presença no sul do país ficou um pouco desarticulada, né? Assim, mantendo sobretudo ali na região da Puglia e da Sicília, né? Ali na cidade de Palermo. Já o resto da organização está bem mais concentrado, né? Ali no centro-sul, centro-norte do país, né? E a atuação é isso, assim, como tu falou, né? Assim, tem diferentes espaços de atuação. A gente tem isso, acho que é grande diferença com o Brasil, né? Que é aqui no Brasil é tudo bem setorializado, né? Assim, estudantil, sindical, comunitário, agrário, etc. Como era de fato, assim, na Itália nos anos 70, né? Mas digamos assim, a reconfiguração econômica, política e social do país, né? Todos esses últimos 20 anos aí levou a gente a reconfigurar esse modelo, né? Tanto é que hoje a gente fala de mundo do trabalho, né? Que sim, tem toda a questão ali do sindicato, diferentes sindicatos e tal, mas tentando ampliar essa visão para além das categorias completamente formais, né, formalizadas e com direito à sindicalização, porque
a gente viu, sim, que, sobretudo, parte da juventude da organização, que é precarizada e tal, não tem como pensar a nível estritamente sindical, né? Então, a gente tentando aí ampliar para essa questão de mundo do trabalho, né? Para ampliar nosso olhar sobre os processos e a nossa intervenção neles, e a luta e território, né? Que é um nome, assim, guarda-chuva dessa coordenação que a gente tem dentro, né, assim, da nossa militância, porque acabou, né, assim, que na Itália é isso, assim, a gente passa por um refluxo social muito profundo desses últimos 10 anos, né, e que levou a gente a tentar, para consolidar, né, a militância, não deixar a gente dispersa e tal, tendeu a unir, né? Então, diferentes espaços de atuação que vão se articular ali pelo território, né? Então, a questão ambiental, questão antirracista, né, de migração, questão estudantil, né, o comunitário propriamente dito, né, então de bairro, de espaços sociais e tal, e tentar, né, assim, botar muito mais peso na atuação dos núcleos, né? No caso, acho que isso seria uma diferença, assim. É claro que também são organizações muito diferentes a nível de dimensão, né? Assim, a Itália é um país muito menor do que o Brasil, e até com cidades bem menores, né? A maior cidade, que é Roma, tem 3,5 milhões de habitantes, né? Então, assim, dá para perceber aí a grande diferença. Mas então é isso, assim, tentando intersetorializar muito mais, né, assim, nos próprios territórios, as lutas que vão estar acontecendo, né? Até pela própria militância que vai estar circulando em diferentes âmbitos. Então, assim, a questão de gênero, a questão antirracista, a questão, assim, de trabalho, né? A questão ambientalista e tal. Muitas vezes, assim, se alguém, né, assim, do Brasil chegar aqui e tal, na Itália, vai ver essa diferença, assim. Compa, em relação a essa questão do mundo do trabalho, tem uma questão que é interessante, que eu acho que acaba uma característica em comum que a gente vai ter entre Brasil e Itália, que é essa questão da juventude em trabalhos extremamente precarizados, né? A gente tem a questão da uberização, entregadores de aplicativo, várias outras atividades depois da reforma trabalhista no Brasil aqui, tá indo para o ralo os seus direitos, né? Também tem um desgaste, pelo que me parece, tem um desgaste muito grande da questão sindical também. Como que vocês estão vendo e organizando esses setores da juventude precarizada, onde tem todo esse contexto? Então, isso com certeza um grande desafio, né? A gente agora tem passado por, assim, grande questão, um grande debate do momento. No último ano foi a questão dos entregadores de aplicativo, né? De elétrica, de bicicleta e tal. Tem até se auto-organizado, tem levado para frente algumas lutas, né? No próprio setor, de reivindicação salarial, de segurança no trabalho, né? A gente tem visto e construído umas atividades, né, sobre isso, que tem dado um bom caldo, mas ainda assim a gente também tem um limite, que é isso, assim, a gente vive num mundo onde é o contrato de 3 em 3 meses, então as pessoas vão estar constantemente mudando de trabalho, muitas vezes sem nem possibilidade de até arriscar alguma reivindicação, a não ser que seja feito com um grande coletivo de trabalhadores, né? Então, o que a gente tem visto, que é pensar, né, os militantes como pessoas mesmo, né, que tem uma vida completa, né? Então, elas não só saem de casa para trabalhar, mas elas também moram em um lugar, né? Elas vão buscar também se entreter, se divertir em outros espaços, e é isso aí que entra essa dimensão territorial, né? Que é a do centro social, né? De tentar construir espaços nos bairros que possam concentrar ali, né? Assim, seja atividades de debate político, atividades de organização de luta no território, mas também de entretenimento, né? De lazer mesmo, né? Assim, para a juventude que não tem espaços para se encontrar com os amigos, né? Para se ir relaxar e tal, né? E muitas vezes não tem dinheiro, né? Assim, ali, para estar frequentando bar, para estar frequentando balada, né? Então
tentar também construir esse tipo de espaço. E às vezes também questões, no último ano a gente viu, foi muito forte a luta ambiental, né, por parte dos estudantes, né, assim, que levaram a cabo esse movimento ali da Greta Thunberg, enfim, com um monte de contradições, né, assim, dentro desse movimento social, mas que a gente achou importante, por exemplo, tá ali, né, assim, tá dialogando e tal. Tem gente nossa que tava ali na linha de frente, porque é isso, assim, às vezes a gente não pode se organizar no próprio trabalho e vai ter que encontrar outros espaços, né, assim, na nossa vida para estar se articulando. Ou então, às vezes, isso outro caso aqui interessante, que é eu vou estar tendo uma atuação no meu local de trabalho, mas por fora do sindicato, né? Isso é o caso de alguns companheiros nossos que em todo o cenário, né, assim, de diversos sindicatos, comitês de base e tal, não conseguiram construir isso dentro do próprio posto de trabalho, e então foram construir coletivos autônomos, né, que fossem por fora até dessa estrutura institucionalizada que os patrões não querem reconhecer. Compa, tu citou aí sobre centros sociais. Eu me lembro que lá por volta de 2001, a Naomi Klein, jornalista canadense, publicou um artigo sobre os centros sociais da Itália. Até no Brasil saiu um livrinho chamado Secas de Janelas. E eu já li também que sobre a presença desses centros sociais, espaços de juventude, muito as ocupações da contracultura do squat e tal, ser bem presente na Itália, assim, né? Muitas vezes muito assimilado à questão da juventude, mas parece que isso extrapola um pouco. Eu estou enganado que isso não vai também para os setores mais velhos, além da juventude. Esses centros sociais aí são espaços comunitários e tal, de organizar, como posso dizer, os radicais, revolucionários e tal, e a comunidade. Isso é presente ou é um devaneio daqui que eu tenho? Não é presente, mas aí entra a galáxia dos centros sociais, né? Que assim como a gente tem, né, assim, uma galáxia anarquista, uma galáxia de esquerda no geral, né? Os centros sociais também vão depender de quem está construindo, né? Então, existem centros sociais que podem ser só casa de festa, né? Centros sociais que ou às vezes são completamente fechados, né, assim, dentro de um circuito que pode ser político, pode ser revolucionário, mas não conseguem dialogar com o bairro. E a gente pode ter também esses casos que são centros sociais que, né, assim, fazem parte do bairro, do que acontece ali, de movimento comunitário, né, e junto com as lutas da cidade e tal. Então a gente tem esses diferentes modelos, né, e que é isso, dependem da orientação política da militância que está ali construindo, né? A gente, obviamente, sempre defendeu e continua defendendo esse tipo de prática que vai levar a gente a estar se inserindo, né? Ou estar construindo centros sociais que estejam ligados à luta de classes, né? E a uma estratégia de massas, né? De construir efetivamente o poder popular naquele território, né? E tentar sempre também tá se articulando com o campo, né? Por exemplo, isso também é aspecto importante, né? De estar trazendo o movimento camponês com espaços de comercialização, etc. Massa, compa. No meio da tua fala aí, eu também olhando o site ali naquele guarda-chuva que é a luta e território, tem a questão do antifascismo ali que parece ser uma luta presente na alternativa libertária. Assim como no Brasil, parece que a Itália tem tido uma onda fascista muito grande, né? Não fascista, né? Sei lá, aquela Casa Pound, a Liga Norte e algumas agitações nesse sentido, né? Qual que é a dinâmica hoje aí do neofascismo na Itália e quais são as respostas que o anarquismo tem dado a esse neofascismo, né? Quais são as respostas, como as organizações aí, os sindicatos, movimentos sociais lidam com isso, por exemplo, com a Casa Pound, que parece que tem um nível de organização até mesmo comunitária para divulgar o projeto fascista e tal. Se tu puder discorrer um pouco disso aí, porque é um assunto que a gente pode fazer alguns paralelos com o que a gente vem vivendo aqui nesse Brasil de Bolsonaro
especialmente para nós aqui da região de Santa Catarina, que a gente não vive uma onda bolsonarista, né? A gente tem forte presença de organizações de juventude de extrema direita, neofascistas, neonazistas. A gente é o estado que deu origem ao Sul é Meu País, um movimento. Então a gente lida isso além das urnas, né? A gente lida isso no cotidiano muito grande, assim, né? Muito presente no nosso cotidiano. Então eu acho que seria uma ponte interessante para ser feita aí. Então, assim, eu vou fazer alguns passos, né, assim, no passado, porque acho que é importante para a gente entender o neofascismo hoje, né, assim, entender o que aconteceu com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, que com a derrota política e militar do regime fascista, do Mussolini, né, teve em 47 uma anistia, né, que anistiou todos os militantes, os lugartenentes e tal do fascismo. Né? Então é isso, assim, apesar da derrota política e militar do regime, acabou que não ocorreu, né, assim, não, a planta, né, assim, venenosa do fascismo não foi extirpada da sociedade, mas a escolha da burguesia e a escolha do Partido Comunista Italiano, né, foi a de manter, né, e em certa medida preservar essas pessoas, né, que tinham construído esse movimento e direcionando grande parte para a polícia, né, para as forças de polícia e para as forças armadas, né, que imagina, vamos só porque, né, obviamente numa leitura de você poder preservar ali, né, um certo nível de capacidade de repressão, antevendo o que iam ser as lutas sociais que, obviamente, com a Guerra Fria, iam eclodir e até, enfim, superar a burocracia stalinista. Mas aí, né, com o eclodir, de fato, dessas lutas, vai ter um reciclar e um renovar do fascismo na Itália, né, em que vai ser basicamente a partir do financiamento do serviço, né, de inteligência italiano e da CIA de financiar grupos terroristas, né, assim chamado terrorismo negro, né, por causa da cor das camisas dos fascistas dos anos 20, né, as camisas negras. Então isso vai levar à formação de grupos terroristas, né, que vão estar aí promovendo atentados para, em grande medida, criar uma situação de medo, né, na sociedade. Ela foi assim chamada estratégia da atenção, né, e jogando a culpa de diversos atentados na extrema esquerda, né, e para poder depois justificar a repressão quando não atingir, né, assim, de fato a militância de esquerda que estava nas ruas, então através de assassinatos, através, né, de emboscados na rua, né, assim, covardes para ficar linchando, etc. Então, isso foi o que aconteceu só que obviamente como não era legal, né, essa parada, por mais que tivesse o aceitamento de alguns setores do Estado e tal, acabou que teve ali a sua cota de exilados, a sua cota de presos, e parte, né, assim, a fundação dessas organizações neofascistas de hoje, né, Casa Pound, Força Nova, vem desses figuras, né, que tinham organizado, que tinham feito esses grupos terroristas dos anos 70 e que vão se articular, vão voltar para a Itália, né, nos anos 90 e vão se rearticular em volta do tráfico de drogas, né. Isso assim é fato comprovado, né? Tá tudo bem à luz do sol hoje que a grande política de finanças das organizações vem do tráfico de drogas, né? E de como elas conseguem se manter atuando com o narcotráfico, com a máfia, né? No caso. E são coisas que não surpreendem a gente, até porque a relação máfia e fascismo remonta aí aos anos do Mussolini, né? Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que o fato de que o fascismo ele foi formado, foi financiado e nunca foi extinto na Itália por um interesse político da burguesia que sempre viu
no fascismo uma ferramenta muito conveniente de repressão e de manutenção do próprio privilégio, né? E isso leva a gente a uma discussão, né? Então, de como a gente enfrenta o fascismo, né? Porque isso é algo que dos anos, né, 60, 70 até hoje pega muito na esquerda, né? Que a gente tem uma certa reprodução de um ganguismo, né? Em que a gente tem que porrar os caras, tem que eliminar eles fisicamente, né? E aí a gente, como organização, a gente acredita assim, que, como seguindo aí o que tinha sido apontado pelo Luiz de Favre, né, importante militante e, e teórico anarquista do início do século passado, né, que assistiu a, a todo o processo que leva o Mussolini ao poder e tal, e que ele coloca, né, como se a autodefesa contra os fascistas é inevitável e ela é completamente legítima, né, não é assim que a gente vai derrotar o fascismo, mas, né, assim, eliminar o fascismo pressupõe que a gente ataque as suas fontes, né? Então são elas o privilégio de riqueza e o privilégio do poder, né? Então atacar diretamente aí a estrutura do capital, né? Assim, é ali onde está o nosso verdadeiro inimigo, né? Para além dos confrontos que a gente pode ter localizados, né? E a gente vê isso hoje, né? Numa Itália que tem visto uma ascensão de ideias fascistas, né? Assim, ideias de extrema direita, porque, claro, a maioria da população ela não é militante de direita, assim, nisso todas as manifestações que sempre ocorreram mostraram como a nível numérico a esquerda tem uma presença muito maior, né, nas ruas e tal, mas são ideias que vão ganhando muito peso, né, assim, vão ganhando muita difusão, que são aquelas, né, do racismo, um discurso completamente baseado em fake news sobre migração, né, a gente tem essa questão muito forte na Itália, mas uma questão que foi inclusive construída mediaticamente, né, porque não é nem o maior país com número de imigrantes por número de habitantes na Europa, e que também tenta, né, assim, se o fascismo, no caso, tenta se justificar, tenta pintar uma imagem bonita, né, isso como você falou, de movimento comunitário, de fazer sopão para pobres, claro, somente brancos e italianos, né, mas de dar casa, né, de tentar fazer uma outra, eles têm uma ocupação em Roma, né, seja de sede política, seja de moradia, mas que no fundo vai esconder sempre, né, esse pertencimento a uma lógica de repressão e de disputa política mesmo, assim, até de criar como poderia dizer, um escudo assim dentro da própria classe que possa dificultar a difusão das ideias de esquerda, as ideias revolucionárias, né, ideias libertárias, o que for. A gente tem visto muito isso, assim, essa ascensão de políticos que não se reivindicam completamente fascistas, mas que ao mesmo tempo, né, fazem uma outra declaração, que também não vão em nenhum momento criticar, não vão em nenhum momento, né, assim, negar a, a indicar todo o mal, vamos dizer assim, né, porque a nível institucional você tem uma burguesia liberal que está sempre indicando o mal do fascismo, né? Tanto é que um atentado que teve em 2017, agora se eu não me engano, um atentado que um atirador, né, assim, foi num bairro popular atirando em imigrantes, ele era afiliado, né, à Liga Norte. Que grande surpresa, né? Enfim, a gente vê como também esses processos políticos legitimam uma radicalização digamos assim, das bases sociais, né? Que os caras vão se sentir muito mais confortáveis em levar ações extremas se o governo não defende abertamente um genocídio, mas que também não vai se colocar contrário a isso, né? Então a gente vê uma difusão desse sentimento que levou ao sucesso político
dessas siglas, que embora agora passaram também por um próprio refluxo, partindo também de um próprio tiro no pé que a extrema-direita deu dentro do parlamento, né, que levou à saída do Salvini e da liga do governo, a gente tem visto como a maneira, né, assim, para contra-atacar, para impedir, né, assim, o crescimento do fascismo, a entender o primeiro pertencimento dele dentro do capitalismo e do Estado, né? Então ele está ali na luta de classes, não é algo externo, né? Assim, que é isso, assim, todo mundo na Itália que não é de direita é antifascista, mas a gente vê como tem uma dificuldade de elaboração do que é esse antifascismo, né? Assim, e às vezes a gente vê umas bizarrices de antifascismo nas urnas, né, e tal, e que vão completamente por um caminho que não leva, né, a enfrentar o fascismo de fato. E enfrentar um fascismo de fato é enfrentar a estrutura do capital, a estrutura da burguesia. Ao mesmo tempo que passa pela estratégia de massas e de intervenção nos territórios com a classe e pela classe, né, a gente vai estar combatendo a reprodução de discursos de ódio, promovendo uma dimensão sociedade diferente, né, que possa se basear em outros valores, como solidariedade, igualdade e liberdade, né? Então, enfrentando essa questão não tanto de um ponto de vista militar, de enfrentamento físico ou eleitoral que seja, mas de um contraste quase que cultural, mas acho que essa palavra não rende bem o termo, mas enfim, é de estar respondendo a essa hegemonia que a extrema-direita tenta construir, né? Não de maneira abstrata, né? Mas através de espaços ativos dentro das escolas, lugares de trabalho, bairros e tal, né? E às vezes até mesmo dentro da própria esquerda, né? Dentro dos próprios espaços de militância, a gente vê que o nosso agir antifascista difuso, né, que a gente defende, também é direcionado para os movimentos sociais, onde a gente vê, por exemplo, né, às vezes a reprodução de comportamentos machistas, de comportamentos racistas, né, e que a gente sabe que ali está parte do germe do fascismo que a gente quer combater também está ali, né? Então a gente também ter essa dimensão de também estar enfrentando essa questão ali naquele espaço. E para terminar, né, assim, a minha fala sobre isso, acho que tem algo que a gente saiu desse último congresso, né, assim, para tratar dessa nova onda que tem investido o Ocidente, né, até o mundo em geral, que esse crescimento de governos ou políticos de extrema-direita, de como isso está conectado às transformações econômicas que a gente tem vivido, né, a busca do capital por um novo sistema de regulação, né, de regulamentação financeira, né, e que como isso, para isso acontecer, leva ao desmonte completo dos direitos sociais, né, a uma precarização ainda maior da situação de precarização do trabalho que a gente tinha, tanto é que hoje em dia falar de precarização é quase que falar de tudo e não falar de nada, né? Porque atingiu níveis que superam muito níveis que eram 5 anos atrás. A gente vê aí a difusão dos trabalhadores do trabalho por aplicativo é algo que a gente nem, né, assim, teria que até dar outro nome, né? Tem gente que hoje em dia fala de uberização, para super precarização, etc, né? Max exploração, mas enfim. E o fato de que, então, os governos de extrema-direita, eles chegam hoje, né, não para impedir o crescimento de um movimento revolucionário, como podia ser nos anos 20, né, mas para garantir, né, assim, essa transição violenta de choque, né, do capitalismo, né, e já de antemão, né, assim, criar um tensionamento e uma polarização na sociedade que possa aí dificultar o trabalho das organizações revolucionárias. Caramba, cara, que boa análise aí, interessante e fantástica, porque é muito curioso como aqui no Brasil a gente tem poucas referências bibliográficas, assim, por exemplo, de esquerda mesmo, ou anarquistas, que fazem uma análise sobre o fascismo no pós, como o que restou desse fascismo na Itália pós Segunda Guerra Mundial, né? Acho que tu fez vários apontamentos aí interessantíssimos e que poderia render aí uma longa conversa para a gente pensar.
tu cita o Fabri aí, que foi um grande companheiro do Malatesta. Se eu não me engano, no Brasil não tem nenhum livro do Fabri traduzido em português. E curiosamente também eu acho que tem poucos artigos do Malatesta ou do próprio Camillo Berneri também falando sobre a ascensão do fascismo na Itália e sobre o antifascismo. Recentemente saiu um livro pela uma editora brasileira, Autonomia Autonomia Libertária, que lançou um livro do Mark Bray sobre o manual antifascista, e aí ele dá um voo panorâmico pelo antifascismo nos Estados Unidos, América do Norte e na Europa mais ocidental, né? Não vai para o leste europeu. E aí ele cita algumas coisas da Itália, dos anos 30, dos anos 20, dos anos 30 e tal. Mas tem pouca coisa, assim. Já pegando esse gancho, que já citou o Fábio, eu estou fazendo essa relação aqui, na hora de você fazer esse debate sobre o fascismo e o que restou desse fascismo na Itália, pós-Segunda Guerra Mundial, vocês usam a referência do Malatesta, referência do próprio Fabri, do Fabri já ficou claro que usa, mas do Malatesta, do Berneri, ou tem alguma autora também que vocês utilizam? Quais são as referências que vocês usam? Até para quem tiver curiosidade, quiser ir atrás aí, seria interessante para pensar. Com certeza, assim, o Fabri ele tem esse livro que é fantástico, que chama Contra a Revolução Preventiva, né? Que é uma grande base assim, de análise, seja do passado, mas até para hoje, né, assim, muito válido. Ele tá em italiano e acho que existe também, não sei se existe em espanhol, agora eu não sei, mas a galera que quiser procurar isso, a Contra-Revolução Preventiva. O Berneri também, assim, com certeza, tem as contribuições dele, inclusive quando ele estava ali na Espanha, né, que é inclusive uma outra dimensão do fascismo e do antifascismo, que é ótima, né? O que é fascismo, enfim, texto dele, que acho que esses tem até em português. Tem uma experiência dos anos 20 na Itália, de um movimento que é muito interessante, que nesses últimos anos ela foi muito estudada, né? Porque, enfim, no século passado tinha assim, a resistência durante a Segunda Guerra Mundial, né, assim, as guerrilhas, né, e tal, mas que, enfim, a pesquisa histórica hoje tem levantado muito o que era uma formação chamava Arditi del Popolo, que seriam os ardis do povo, enfim, em português a tradução fica meio estranha, mas foi uma organização político-social, basicamente assim, um agrupamento de tendências, se a gente quiser usar enfim, fica bem truncado assim, esse paralelo, mas era mais ou menos isso, era uma organização político-social que juntava diferentes militantes da esquerda revolucionária, né? E gente que vinha ali do movimento operário, do movimento camponês, então uma organização enraizada, né, assim, na classe, e que foi tentar construir uma linha de enfrentamento ao fascismo, né, assim, que passava seja pela autodefesa quanto pela construção de poder popular, né, assim, pra gente, porque no final das contas é isso, assim, se a gente quiser falar em português do Brasil, né, assim, derrotar o fascismo é construir poder popular. Então, isso, assim, com fortalecimento da organização da classe, nos bairros, no trabalho e tal. Foi tarde demais, né, assim, embora eles tenham conseguido algumas vitórias importantes, né, assim, não conseguiram impedir o golpe fascista, mas com certeza, assim, deixou aí muito material para a gente tá estudando e refletindo e tal, né, sobre o que eles faziam. Acho que inclusive não existe material em português sobre isso. É algo que se alguém que estiver escutando tiver interesse, com certeza pode procurar, né? E enfim, a Itália tem uma tradição, e aí é isso também da história, né, assim, até da própria militância, dos mais velhos, né, assim, que passaram pelos anos 70 e contam muito também daquele período, como era, um sem número de documentos e panfletos e livros e tal, produzidos pela própria militância, né, que acho que a luta antifascista desses últimos 50 anos tem colocado muito isso, né, assim, como tem uma produção dentro da coletiva, né, assim, de tentar estudar esse fenômeno
de estar sempre acompanhando, né, ter os chamados observatórios antifascistas para estar acompanhando como esses grupos têm se movendo, a trabalho até de investigação jornalística, né, assim, no caso, sobre as ligações desses grupos com os setores da máfia, né, do narcotráfico. Então é isso, assim, se a gente, lá para trás, a gente tem essas referências clássicas e tal, hoje em dia, assim, a gente, assim, na Itália tem usado muito mais essas leituras coletivas, embora, é claro, aí tem bons trabalhos sobre o fascismo. Acho que é o Daniel Guerin, que tem a Peste Bruna, não sei em português como é a tradução, mas é um outro volume aí que analisa o fenômeno, né? O Reich, a Psicologia de Massa, também trata muito, com certeza, uma referência importante para quem quiser. Enfim, essa literatura aí que também acho que é de domínio bastante público, que todo mundo mais ou menos cruza aí quando vai pesquisar, né? De fascismo ou antifascismo. O Ardito del Popolo, a pronúncia italiana é tão bela quanto em francês, ou seja, não existe, mas o Ardito del Popolo, se eu não me engano, não, tenho certeza, ele é citado, tem algumas passagens dele no livro do Mike Bray, que é o Manual Antifascista, assim, em língua portuguesa. Inclusive, agora, esses tempos, eu estava lendo um livro sobre o fascismo e o antifascismo na Itália, escrito por um italiano que mora aqui no Brasil, que é professor universitário, envolvido com as teorias de Gramsci e tal. E ele também cita várias passagens essa organização. E recentemente, aí matando tempo na internet, apareceu uma foto cuja legenda indicava que era uma latesta junto de uma milícia do Ardito del Popolo, parece assim. Então, nos últimos tempos tem aparecido algumas coisas em relação a esse agrupamento aí que você cita. Luigi, cara, a gente tá falando um monte de coisa, estamos quase 60 minutos aqui de papo já, mas, cara, não dá pra gente falar sobre anarquismo, organização, antifascismo na Itália no dia 3 de abril, né, de 2020, sem falar do coronavírus, do Covid e tudo mais, já que o impacto na sociedade italiana é devastador, assim. Inclusive, a gente várias vezes escuta, debate, faz o apontamento que se Bolsonaro continuar com as medidas, né, se Bolsonaro continuar com suas medidas, a gente tem um futuro muito próximo, semelhante ao que a Itália está passando, assim, né? Então, se tu pudesse dar um panorama geral, assim, da tua leitura anarquista sobre como o Estado italiano tem lidado com a situação, né? E quais são as medidas que as organizações anarquistas, os coletivos e afins, especialmente a Alternativa Libertária, têm feito em relação a isso, né? Porque aqui no Brasil a gente tem percebido que a questão da solidariedade tem sido muito forte, né? Um princípio fundamental do anarquismo que está sendo até mesmo uma porta de abertura muito forte para a gente fazer uma crítica ao capitalismo, assim. A gente tem visto isso, como está sendo na Itália. Se tu puder dar um panorama para a gente aí, seria bem importante. Até porque eu estava vendo que ali naquele guarda-chuva que vocês têm na Alternativa Libertária, que é o Luta e Território, tem uma questão de saúde ali. Então, a saúde é uma preocupação bem forte da organização, né? Então, poder dar um panorama aí. Com certeza, sim, a saúde tem sido, assim, né, nos últimos anos, um aspecto, assim, bem importante sobre a qual, né, assim, nossos núcleos têm atuado, né? Alguns mais que outros, alguns mais numa linha de luta antimanicomial, outros mais por demandas territoriais, né, da saúde pública, do desmonte, né, da privatização e tal. E que, enfim, agora com o coronavírus a gente tem visto como algo, né, assim, que a gente há anos vem colocando e vários outros organizações e grupos de esquerda, assim, têm colocado, como a questão de saúde ela está completamente ligada à questão social e à questão de classe, né? O governo italiano, assim, tem reagido de uma maneira, no início, desastrosa, assim. Em Milão, o prefeito fez aquela campanha, né? A economia não pode parar, né? Milão não pode parar,
que lembra a campanha do Bolsonaro, né? Algo assim criminoso. Né, assim, agora com essa mega quarentena, fechando praticamente tudo, né? Tentando levar tudo para o home office, com uma catástrofe de tentar levar a universidade para o virtual, para online, sem nenhuma estrutura, né? Assim, sem pensar, tentando reproduzir as aulas só através de videochamada, prova através de videochamada, né? Enfim, uma tragédia que nesse aspecto é quase cômica, né? Estudante vai fazer a prova videochamada, ele tem que, ao mesmo tempo, com o celular, estar filmando ele de costas com o computador para não mostrar que tem cola, enfim, diversas situações aí, e que tem levado, assim, como pessoas aqui no Brasil têm colocado, né, assim, o problema da quarentena em relação àqueles que são obrigados a trabalhar, né, e os patrões não colocam uma política de segurança sanitária adequada. Já no começo teve uma reunião entre Confindústria, que é a organização dos patrões, né, assim, da burguesia, que reúne os diversas empresas do setor industrial, e os sindicatos confederais, né, uma reunião que foi vergonhosa. Os sindicatos confederais, que, sim, eles aceitaram tudo que foi colocado pela Confindústria sem opor nenhuma resistência, tanto é que a gente viu depois a eclosão de greves selvagens, greves autônomas por parte das categorias, especialmente metalúrgicos, né? Enfim, se recusaram a aceitar aquele tipo de acordo, que foram fazer piquete. Teve gente que foi presa por fazer piquete, sendo acusado de romper a quarentena, né? Felizmente essa companheirada já está solta. E, enfim, esse é um grande problema, o problema da sobrecarga dos trabalhadores da saúde, né? Que têm sido sobrecarregados de uma maneira bizarra no próprio trabalho, né? E o problema aí da galera que não pode trabalhar com a quarentena, né? Os trabalhadores são obrigados a trabalhar com a quarentena. Os entregadores de aplicativo, eles também têm feito greves e mobilizações, né? Assim, para tentar pelo menos garantir ou um direito à quarentena ou medidas de segurança fornecidas pela empresa, né? Que a gente vê aqui no Brasil também, o iFood ali colocando tudo bonitinho, como você pode se proteger, mas aí fica tudo a cargo do trabalhador, né? Encontra máscara, encontrar álcool gel, encontra luva, quando, né, deveria ser já material, no mínimo, fornecido pela empresa. Ou então, né, isso aí, pelo direito a poder ficar em casa sem passar fome, sem ter que agora pagar uma conta de luz, uma conta de água, né, uma conta de gás, sem ter, que vai estar muito maior, né, porque assim, ainda está na primavera, mas enfim, não é quentíssimo, né? Então tem um uso de gás, de luz, assim, bem maior, né, do que não está em casa, do que no verão. Então as contas vão vir pesadas, e como é que vai ser isso, né? E então, assim, isso tem colocado, assim, sérias questões, tanto é que a coordenação nossa de mundo do trabalho se somou a uma chamada nacional pela greve geral, né? De tentar construir uma greve geral nesse contexto. Ao mesmo tempo, outro tipo de ação que tem sido desenvolvida são as ações de solidariedade e apoio mútuo, né? Através de redes e comitês de bairro, territoriais, né? Para poder fazer compras, para poder fornecer auxílio a pessoas que têm dificuldade a se mover, a sair na rua, e que são um grupo de risco, né? Assim, a Itália é um país com muito idoso, né? Então, também de tentar exatamente estar ali, né, assim, auxiliando essas pessoas, é algo que tem dado bastante certo, assim, tem sido bem bonito de ver, né? Ao mesmo tempo que, para voltar, né, assim, daquela questão do fascismo e como o governo tem se comportado, a gente vê como esse tipo de situação de pandemia tem levado a uma histeria social securitária, de segurança, enfim, né? A gente tem visto a utilização de drones por parte da polícia local para ficar monitorando as pessoas que estão na rua, né? Algo que, um dispositivo que, assim,
com certeza tende a ser regulamentado e aplicado normalmente, né? O governo, no início, tinha começado a apontar a utilização de aplicativo de QR Code nos celulares né, assim, de todo mundo, das pessoas, né? Acabou voltando atrás e não delimitou isso, né? Por sorte, né? Assim, é mais um dispositivo de controle, como controle social, como a gente viu na China. E a gente tem visto essa raiva das pessoas assim que estão em casa e tal, que tem criado grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, para ficar denunciando pessoas que saem na rua com cachorro, pessoas que saem na rua, né, assim, para fazer exercício, às vezes até pessoas que saíram na rua para ir trabalhar, né? E acabam sendo agredidas, assim, até mesmo gente que trabalha na saúde e é agredida na rua porque em teoria está colocando a vida de todo mundo em risco, né? Enfim, tem também um descarregar a própria frustração, a própria raiva, né? Em cima de outros, assim, que o fascismo no fundo é isso, né? Assim, em grande medida é um descarregar dessa própria raiva e frustração pessoal em cima de alguém que está pior que você, né? Enfim, então a gente tem visto isso é muito preocupante, né? Assim, então a gente vai ver, mas a gente vai poder ver melhor assim qual vai ser o saldo disso no pós-quarentena, né? Se vai ter um pós-quarentena também. O governo agora era para hoje ter encerrado e acabou estendendo o prazo para mais 15 dias. Então é um pouco uma incógnita do que vai acontecer. E outro fator assim que a gente pôde constatar aí foi a violência doméstica, né? Assim, o crescimento dos índices de violência doméstica aqui, infelizmente, tem crescido. Assim, a Itália é um país que sofre muito assim, do feminicídio. Né? Nos últimos anos, o movimento feminista conseguiu se construir e crescer bastante nessa linha. Inclusive, esse é outro ponto importante assim, do antifascismo, né? Assim, que talvez antes não recebeu a ênfase que deveria receber, mas que é, né, assim, na autorrealização das mulheres e no enfrentamento do patriarcado, no defender o direito à sexualidade, né, assim, defender a existência das comunidades LGBTs, enfim, sem entrar de novo aí nessa questão, mas que com certeza não pode ficar de lado. E então é isso, assim, acho que o governo italiano tem, para finalizar, assim, algo mais geral, tem recebido muita ajuda da China, e a gente vê como isso também é uma ferramenta geopolítica, né, assim, que o governo chinês tem utilizado para estar aí se aproximando, já tinha, né, assim, já tem um processo de aproximação da China com o governo italiano, mas de, né, usar a pandemia para fornecer ajuda médica e estar aí consolidando as novas vias da seda, né, assim, essas relações político-comerciais do governo chinês de tentar construir um próprio campo geopolítico e que isso com certeza também vai trazer consequências. Compa, essa questão, por exemplo, da relação com a China, do coronavírus e tal, aqui no Brasil, nessa extrema-direita brasileira, assim, ela tem usado muito desse discurso, é coisa desses chineses comunistas e tudo mais, até reforçando um racismo, um preconceito muito grande aí, uma xenofobia e tudo mais, né? A extrema-direita na Itália tem usado o coronavírus como um elemento para fortalecer o seu discurso xenofóbico, anti-imigração e tudo mais? Tem, assim, a gente viu no começo da pandemia um ódio mesmo, assim, direcionado às pessoas que são chineses ou que são filhas de imigrantes chineses, né, assim. Então isso tem tido, assim, teve algo assim bem concreto e bem pesado, né? Embora isso não levou a exigência de. Porque aí está ligado à questão migratória, né? Assim, que a extrema-direita tem, nos últimos anos, focado muito na questão dos desembarques que vêm da África, que vêm do Oriente Médio e tal. O pessoal da China vem de avião. Então isso não tem gerado um resultado assim de demanda política, né? Assim, o pessoal, os imigrantes da China, eles vêm já em geral com um esquema de trabalho, né? Então nem não se inserem em problemáticas de assistência social e tal. Então a extrema direita
nesse sentido teve pouca munição, a não ser instigar o ódio contra as pessoas, né, assim, de aparência asiática até. As pessoas nem eram chinesas e sofriam algum tipo de agressão, né? Mas, assim, a nível de política de extrema-direita, com certeza é o que vem sendo reforçado, é o Estado policial. Assim, esse é o projeto da extrema-direita italiana, é o Estado policial cada vez mais forte, né? E com a quarentena eles têm insistido cada vez mais nisso, assim, em um monitoramento completo das pessoas, em aumentar os investimentos. Isso que é bizarro, né? Se aumentar o investimento na polícia ao invés do que aumentar na saúde, né? E, enfim, uma loucura que, na verdade, não é loucura. Tá ligado ali a um projeto de poder, né? Tá ligado ali a uma questão bem programática e tal. Então, é isso, assim. Mas nesse sentido que eles... E também de oposição, né? Então, de ficar reclamando do governo, de ficar falando que não está fazendo nada, que está sendo inútil e tal, como eles têm que se colocar para fingir que são oposição de alguma coisa. Companheiro, só tenho a agradecer a tua fala, Luigi. Foi um papo muito, muito, muito bacana mesmo. Eu acho que vai contribuir muito para a gente pensar aí algumas questões do anarquismo, a organização e a luta popular frente ao fascismo, frente também ao coronavírus, ao capitalismo e todas as suas formas, né? Companheiro, antes de encerrar, quer fazer algum apontamento? Acho que tem alguma questão aí que seria interessante retomar ou apontar, fica à vontade, compa. Beleza, assim, obrigado aí pela oportunidade aí de estar falando, assim, aconselhar aí quem está ouvindo de, mais uma vez, assim, buscar o anarquismo.net, buscar até nossos veículos de mídia, né, assim, a Alternativa Libertária no Facebook, no Twitter e tal, que por mais que seja tudo em italiano, enfim, de vez em quando rola umas fotos e tal, pode ser interessante, assim, de acompanhar. O italiano, no final das contas, é uma língua bem parecida, né? Então, dá até para entender o que está escrito. Acho que o que se insere aqui nesse podcast até é nosso interesse, assim, de estar construindo essa ponte, né, assim, política da militância revolucionária, libertária na Itália com a militância aqui do Brasil, né? Então, acho também ver aí o que vai rolar da difusão do podcast e tal, do que podem ser questões que se interessem mais, né, assim, o público e tal, de como a gente pode tá dialogando, né? E é isso, assim, valeu aí, um grande abraço para você e para todo mundo. Compa, só temos a agradecer, com certeza, cara, a gente vai voltar a trocar uma ideia, quando tiver algum elemento, acho que tiver alguma discussão que vocês tenham produzido e queira repercutir, o bloco A vai estar aberto, porque eu acho que é bem importante a gente ampliar as nossas relações políticas aí, e esse podcast que é um podcast independente, né, no sentido que não tem nenhuma ligação com nenhuma organização política, mas que faz coro, voz e grita bem fundo que anarquista precisa atuar politicamente dentro de uma organização e está construindo a luta nos locais de trabalho, locais de moradia, local de estudo, local de lazer e sociabilidade em geral, né? Então acho que esse diálogo vai ser bem importante mesmo. Luigi, muito obrigado e vamos